Entramos rápido, tá? Espero que a live esteja com boa estabilidade hoje. Mas eu raciocinei aqui que caiu anteontem, né? Quando eu fiz aqui, caiu umas 4 vezes, mas em 5 segundos. Pô, para uma live de 50 minutos tá bom. Até eu colocar um roteador aqui para internet chegar aqui com conforto 100%, né? Até lá no escritório deu uma pausa, então acho que é normal diante de um vídeo ao vivo, né? Gente, hoje eu não vou fazer a postagem aqui com vocês, né? Eu vou postar assim quando terminar, porque eu vou precisar rotear algumas coisas do meu celular para cá, para fazer a postagem do escritório. E como eu mencionei para vocês, e eu queria falar sobre isso mais hoje, como eu mencionei para vocês, eu comecei esse exercício aqui de pedalar e eu acho que eu vou ter que incluir todo dia, porque eu fiz a besteira depois, sei lá, de uns 6 meses, ou até mais, né, que foi a última avaliação. Foi a última avaliação que eu me pesei, deu a doida aí de eu pesar depois que eu terminei meu treino lá na academia. E eu nunca estive tão pesado. Então talvez essa live seja diária, mais de uma vez no dia, pra gente emagrecer aí, né, e aguentar a rotina. Então, o que acontece? Comecei isso aqui para fazer as postagens, né, do escritório, as postagens no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e tudo mais. E aí eu queria falar um pouco disso para vocês. Por quê? Porque esse é um bastidor chato, mas um bastidor necessário. Recentemente, quando a gente atende nossos clientes, não eu, né, que não sou eu que atendo, mas aí o Vitor Hugo, ele sempre fica com a responsabilidade, atendo uma vez ou outra, mas ele fica com a responsabilidade de perguntar, né, o que levou a pessoa até a gente, quem trouxe a pessoa até a gente, se foi ela que procurou no Google, né, através do Google Ads ali, pesquisou, ou se ela achou por algum vídeo, ou por indicação. A gente quer saber como foi que essa pessoa chegou até a gente, para a gente poder hackear ali o que está funcionando e o que não está funcionando, né, que é o que a gente fala para vocês, que não adianta só fazer, né, tem que verificar. E aí chegam algumas pessoas dos vídeos, das postagens. São os vídeos virais, são os vídeos de dança. Não tem nada a ver, não tem nada com isso. A gente posta conteúdo, né, esclarecimentos, vida prática, perguntas dos nossos clientes. Então a gente posta isso. Link, mas que horário posta? Não interessa. Porque aquele conhecimento, para a pessoa que está interessada em saber sobre aquilo, ela vai assistir. Ela, quando vai entrar no teu Instagram e ela vê que tu está falando sobre algo que é do interesse dela, ela vai sair assistindo tudo, né? E, eu não postei no horário de 1 da tarde, 2 da tarde. Por que essa live, por exemplo, não tem um horário fixo, determinado e etc? Porque isso não existe. Se for interessante, se for algo realmente relevante, as pessoas vão assistir, né? Aquelas que não assistirem, paciência, mas quem assistir vai sair daqui com um conteúdo denso, bom, intencional e que vai ajudar profissionalmente, né? Então, é isso que acontece. Quando tu tem interesse, não importa, né? Ainda mais para ficar gravado. Então, eu não assisti no horário que a pessoa postou, mas eu vou assistir depois. E elas também, de novo, entram naquele negócio que a gente sempre fala aqui. Não existe projeto, processo, protocolo, nada que é 100%. Então, não existe uma pessoa, por exemplo, que assista 100% dos teus conteúdos. Isso não vai acontecer. Né? Só que tu tem que ter esse hábito, tem que construir o hábito. Gente, mas tu vai postar agora o conteúdo do escritório, mesmo sendo tarde? Né? Quantos trabalhadores estão acordados agora? Né? Quantas pessoas vão deitar na cama e assistir alguma coisa? Se aquilo for interessante para ele, ele vai assistir. Se não hoje, amanhã vai passar na timeline dele. Né? Vai ser algo que futuramente, um outro conteúdo vai ser postado e ele vai ser levado para essa publicação posteriormente. Então, isso é muito importante. Tá? É importante que vocês mantenham a disciplina. Aqui, por exemplo, no Start, né? Toda vez que a gente não está disciplinado, né? Quando a gente não está disciplinado nesse canal, o nosso alcance cai. Não à toa. A nossa dedicação principal é para as publicações, né? do APG. Porque lá não tem jeito. A gente tem que estar continuamente, nem que seja dentro do nosso meio, né, dos nossos amigos que estão vendo ali a gente construir postagens diárias,
Isso faz com que eles lembrem constantemente, né, que a gente atua naquela área sem ser chato, né, sem ficar postando, eu sou advogado trabalhista. Sou advogado trabalhista. Não, a gente posta coisas diferentes, né, conteúdos, comentários, dúvidas, etc. E isso alerta na cabeça deles que a gente trabalha naquela área e eles conseguem se lembrar da gente com facilidade, sem que a gente esteja falando sempre a mesma coisa. Então, assim, é algo importante se fazer. É um mito esse negócio de horário, né? Então, acho importante a gente vir esclarecer. O horário da publicação, não sei o quê. Horário mais hypado. Para com isso, tá? Faz o conteúdo estratégico, que a hora que tu postar, ele vai ser válido e vai ser perene. Ou seja, tu vai postar e ele vai continuar sendo validado no tempo, porque continuamente aquela pergunta, aquela dúvida, inclusive vocês podem fazer outras publicações com o mesmo tema, porque aquela dúvida é recorrente do teu cliente. Então não tem problema, né, vocês fazerem aí publicações fora de horário, não tem problema fora de horário, né, já que não existe horário, mas não no horário usual, né, coloca ali na tua agenda, só faz, tá? Porque ela vai alcançar teu público e isso vai atrair os clientes que tu quer. Ontem, né, ou foi anteontem, a gente falou sobre audiência bastante. E aí hoje eu estava em uma audiência, o que aconteceu? O meu sócio ele fez uma operação na boca. E por conta disso, ele não, né, com a boca não podia fazer audiência, não podia fazer atendimento. E eu fiquei responsável essa semana pelos atendimentos dele, pelas audiências dele e tudo mais. E fui fazer audiência ontem, fui fazer audiência hoje, tá? Aí hoje a gente tinha uma instrução. Gente, encontrar, né, ali para me tornar um hipócrita, me apaixonei ali pela juíza. Cara, sensacional. Foi uma audiência, assim, apaixonante. Eu estava deslumbrado do início ao fim com a conduta profissional dela. Eu vou até falar o nome dela, é Érica Bechara. Nossa, gente, saí só amor. Cheguei no escritório falando sobre ela, tá? Ela te deu uma opinião favorável, ela falou que ia ganhar no processo. Nada disso. Nada disso. Mas ela foi extremamente técnica. E ser extremamente técnico, né, mostra respeito às partes. Né? Mostrava ali como ela realmente não estava sendo arbitrária, ela estava seguindo um caminho jurídico para a condução da audiência, para a discussão dos momentos de acordo, totalmente razoável. Então, assim, vou falar de vários momentos aqui da audiência de hoje para vocês, né? E no final, de novo, como prometido nas audiências anteriores, vou mostrar para vocês quais são os conhecimentos necessários. Eu vou falar dessa audiência de hoje, vou falar da audiência da minha sócia de Capanema, que a juíza teve um comportamento inadequado lá. E detalhe, essa juíza, ela tem uma certa... a minha sócia conhece ela. Né? Elas, ali, de tanto elas recorrentemente lidarem uma com a outra, elas criaram ali uma animosidade boa, profissional, aquele coleguismo profissional, né? E a minha sócia gosta dela. E eu não conheço, pra mim tanto faz, tanto fez. Não gosto muito de amizade com o juiz, vocês sabem disso. Mas ela tem isso com essa juíza. E hoje a juíza foi contrária a ela. Isso mostra para vocês que vocês não podem ficar buscando caminhos de tentar, né, criar uma boa relação ali na audiência, fazer com que as coisas se resolvam até na audiência. Inclusive, vou falar isso também, que eu coloquei aqui para falar para vocês. Uma situação que a juíza destacou, que eu achei sensacional e que até eu mesmo errei na audiência. Né, vamos dizer assim, não chega a... usar essa pausa para beber uma água. Mas sim, a gente estava ali na audiência e ela fez o seguinte comentário, juíza. Ela falou, olha, embora aqui eu tenha uma análise, no momento que eu vou julgar, eu vou ter que rever o processo, eu vou ter que rever documentos, e eu posso encontrar ali um documento que eu não estava prestando atenção aqui no momento da audiência. Eu posso encontrar no depoimento, no relato, na oitiva da testemunha, algo que me passou despercebido, mas que está registrado. E que lá na frente, relacionando com as pretensões, eu vou dar essa condenação. Então, o que essa juíza está ensinando para vocês, que a gente fala aqui constantemente? Não tentem vencer o processo na audiência. Né? O processo, por muitas vezes, se vence antes, e também no momento da audiência, tu vai construir a prova. Quando tu construiu a prova, a juíza poderia ser totalmente arbitrária lá na frente. Então, tu não pode contar com, será que o processo está ganho ou não, diante da postura do juiz. Já teve várias vezes que a postura do juiz foi totalmente contrária àquilo que eu imaginava, né, que eu esperava, e até antiprofissional ali. A gente teve debates e tudo mais, criando obstáculos para a construção de provas orais.
E ok, a gente conseguiu produzir tudo, mas diante desse embate, o que, que fica na nossa imagem, né? Pô, não vai dar bom essa ação, porque eu tive muito debate com o juiz, porque eu tive muito embate com o juiz. Mas não, a ação foi positiva. Então não dá para vocês avaliarem daí, até porque depois lá na frente pode ser o assessor que julgue, lá na frente pode ser ele nem lembre dessa audiência especificamente, porque são muitas. Né? Então ela deixou claro isso, olha, eu não tenho como nem pré-julgar, não vou fazer um pré-julgamento, ele deu opiniões técnicas, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho como fazer isso, porque lá na frente, quando eu for analisar o processo, as coisas podem mudar. Eu posso me aprofundar de uma forma melhor. Inclusive, ela estava questionando uma manifestação de uma testemunha, que eu cheguei e falei assim, pior, será que o meu sócio não escreveu isso na demanda porque a funcionária lá tinha atividades por vezes à noite? E a testemunha disse que ela ia à noite. Só que a juíza me contou, né, como eu disse para vocês, eu estava substituindo meu sócio, ela falou lá e eu não estava no computador com acesso a RT, ficava olhando no celular, mas aí às vezes eu tinha que ficar atento às perguntas que eu ia fazer, às provas que eu ia produzir. O que não estava, não tem o que fazer, então eu estava atento ali àquilo que eu tinha que produzir, aquela impugnação que eu tinha que fazer, a contradito e tudo mais, e não me ative a esse questionamento dela. Mas, quando a gente chegou no escritório, eu comentei com ele, ele falou, cara, tu não comentou? Ainda que a gente não pudesse mensurar uma hora extra por ser esporádico, tu não deixou na demanda descrito que essa pessoa trabalhava à noite? Ele falou, não. Opa, voltou. Sim, ele foi lá na demanda e me mostrou, não, tá aqui, eu coloquei. Ou seja, até eu não estava atento que isso estava no processo. Essa dúvida, a juíza, de que a testemunha poderia ter falado algo que a própria parte não falou, né, o que geraria um conflito. Pô, se a parte está falando que ela sai cedo, a testemunha falando que sai tarde, a testemunha é tendenciosa. Mas não, a testemunha falou dos horários também noturnos dela. Então, olha só, isso aí na audiência parecia ser um problema, mas lá na frente não será. Porque o processo tem muitos ditames, tem muitos requisitos, né? Então a gente conseguiu produzir as provas principais e tudo mais, e isso daí para mim foi algo sensacional, que até é contrário um pouco àquilo que eu falei na live de segunda-feira, que eu comentei, que muitos advogados não conseguem avaliar se uma audiência foi boa ou foi ruim, porque a técnica jurídica dele ali não está apurada. E às vezes até a pessoa está apurada, mas ainda não deu tempo dela parar e analisar adequadamente. Né? Vai ler a ata, vai ver os documentos, vai ver aquilo que foi prejudicado, aquilo que não foi prejudicado durante a audiência. Então isso demanda um tempo, tá? E a gente, obviamente, com expertise, experiência, repetição, a gente consegue analisar os pontos positivos e negativos mais rápido. E ali, durante a audiência, a gente teve várias progressões no momento que a gente falou, pô, vou perder esse pedido. Opa, o pedido voltou ali para ser percentualmente resgatado. Né? Então, isso, e teve momentos também de perguntas inadequadas. Né? Teve um momento que o advogado da outra parte, mas foi o único momento também. Os demais, ele foi muito bem, né? Até isso, porque a gente fica avaliando como está o comportamento do advogado da outra parte, aquilo que ele vai impugnar ou não. E ele fez uma impugnação boa, uma testemunha nossa foi completamente anulada do processo. Outra testemunha, né, ele tentou, mas fez uma impugnação muito genérica, assim, só por fazer. Aquilo ali não faria, por exemplo. Mas ele fez uma impugnação genérica, não tem o que falar, está no direito dele. A juíza não julgou no momento, porque tem juiz que faz o quê? Tu apresenta uma contradita, né? Impugna ali aquele testemunho por contradição, por ser tendencioso, por ser contrário a um documento que prova, né, que aquela fala é equivocada. Aí o que o juiz faz? Naquele mesmo momento, ele rejeita a contradita. Quando esse juiz faz isso, que ele rejeita, né, a impugnação e tudo mais, o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso para que tu reitere, né, a tua manifestação para não precluir. Mas o grande ponto específico é que ele pode gerar um atrito. A juíza não fez isso, ela falou, vou deixar para depois. Para que eu vou julgar agora nessa contradita? Ele já fez, para a gente criar esse embate? Não, já fez a contradita, deixou ali. Então, cara, sensacional da parte da juíza esse ponto também, fiquei prestando atenção. Ou seja, ela não criou um embate nem nada, falou, tudo bem, vou deixar aí o registro do protesto, né, sobre a oitiva, e acabou. Outro ponto que eu achei muito... Eu estou falando para vocês, eu saí de lá completamente deslumbrado. Por quê? Porque não teve um pré-julgamento. Os momentos em que ela falava, por exemplo, olha, isso é sua responsabilidade. Ela falava de ônus de prova.
olha, esse é o ônus da reclamada. Provar que não é um vínculo de emprego, já que a gente está comprovando aqui a prestação. O advogado da outra parte, ele teve uma contestação muito arriscada, mas que acabou sendo positiva em alguns pontos, né, que ele negou ali tudo, basicamente tudo. Isso é muito arriscado, porque qualquer prova que demonstre que de fato aquela pessoa trabalhou, né, gera um desarme, assim, vai desabar toda a contestação. Então é um tipo de contestação muito arriscado. Ele utilizou ela, caiu, né, em relação ao reconhecimento de vínculo por conta disso. No entanto, tinha um pedido lá de pensão, porque essa funcionária teve um acidente no trabalho que cegou ela de um olho. Embora não seja visível, ela está cega, vai ter que fazer uma perícia. Só que ele negando, ele deixou o ônus para a gente, ele negando tudo, né, deixou o ônus para a gente em relação ao acontecimento do acidente dentro do estabelecimento. E aí ela não trouxe prova muito relevante, mas a gente conseguiu ali construir uma prova testemunhal que juntava aquele nexo. A gente tem um dano comprovado, mas a gente tinha que juntar o nexo, responsabilidade civil. Olha só que loucura. Tudo que eu estou falando para vocês dessa audiência, de novo, vem de requisito básico. Vem de conhecimento de responsabilidade civil, nexo causal, dano, né, ato ilícito. Né, as perguntas que a gente tinha em audiência, por exemplo, você podia se fazer substituir? O que está querendo quebrar? Está querendo quebrar a pessoalidade. A juíza, por exemplo, perguntou para a parte. Olha só, a juíza perguntou para a parte o seguinte: você deixou cair esse material que atingiu o seu olho? Ou seja, ela está querendo construir ali uma culpa exclusiva da parte, né? Uma imprudência. Olha, você foi imprudente e essa imprudência sua causou o próprio acidente. Essa culpa exclusiva sua. Aí a parte disse: não, deixei cair não. Aconteceu tal situação, né? Que resultou no acidente. Ou seja, cumprir os protocolos e ainda assim sofreu o acidente. Ou seja, demonstrando que não foi. E isso aí, responsabilidade civil. É o básico. Só que o advogado que não está com segurança sobre esses requisitos, sobre esses fundamentos, nessa hora fica perdido. Né? Tem muitos momentos também, eu estava explicando até para a cliente, que a juíza faz perguntas que não tem muito sentido, tá? Que é, enfim, para esclarecer, mas é só para ver como a parte se comporta, para que ela não tenha a compreensão sobre aquilo que é importante. Eu não posso reclamar não nessa bicicleta que, como eu disse para você, eu estou muito pesado. Então, em que a parte, que ela não compreenda o que ali é relevante ou não, porque normalmente elas não sabem o que é relevante ou não, né? O que naquele depoimento foi prejudicial, favorável. Inclusive, eu ressaltei no início da audiência, antes de começar a audiência, né, para a parte, eu falei, olha, quando a empregadora for falar, não fique nervosa, ela vai mentir, tá? Mas a gente tem ali provas que vão demonstrar, comprovar o teu relato. É normal isso acontecer, tá? A parte mentir. E isso não é um prejuízo, não é para você ficar nervosa nessa hora, porque normalmente a parte fica nervosa, né? E após a construção de todo o processo, o acordo começava abaixo, a partir do momento que ia progredindo a audiência, ia aumentando. Mas não ia aumentando num valor considerável. Mas a gente chegou de novo em uma grande ponte, né? Um grande liame, que é aquele liame de ela merece, mas, no entanto, existe a capacidade de pagar da outra parte. Anotei isso aqui para falar com vocês, para a gente falar sobre essa vida prática, né? Que é, olha, a gente vai buscar um direito, mas a outra parte não tem para pagar. Aí ela fala, não tenho dinheiro, não vou ter nada. Saí para conversar com a minha cliente, ela falou, olha, ela tem outras casas, ela ainda tem mais de uma casa e tudo mais. Não tem carro, mas tem mais de um imóvel, tem 3 imóveis, está tentando vender um outro, né? Porque soube do processo e está tentando lapidar patrimônio. Isso aí é um ato, né, que a gente vai buscar ali na execução, tentar anular esse tipo de atividade por fraude à execução. Mas veja só, naquele momento, a parte contrária sempre vai chorar lamúrias. Né? E às vezes é verdade. Só que se tu aceitar um acordo muito baixo, que distingue muito do que a tua cliente pode receber, e ela pode esperar, porque quando eu fui conversar com ela, aconteceu recentemente, uma cliente nossa aceitou um valor em que eu orientei para ela que não era o adequado ela aceitar, que ela poderia ficar tranquila para a gente continuar. Até porque eu conhecia a parte contrária e eu sabia que a gente ia conseguir liquidar, né, satisfazer valores a mais. E
Mas ainda assim ela quis aceitar. Mesmo que eu tivesse orientado diferente, dando segurança sobre a satisfação depois, né, em patrimônio da parte contrária. Por que ela fez isso? Por conta da emergência dela. E os empregadores, eles sabem que existe essa emergência. Por isso que muitas vezes eles acabam, né, postergando o processo, não melhorando fazendo aquela demanda. Só que a gente tem que ficar atento para aqueles clientes que podem se esperar para a gente tentar majorar a ação no tempo, né, e conseguir valores melhores. A gente não pode ali tomar ação para a gente, obviamente, sempre falar com os nossos clientes em relação a isso. Mas opa, tirei aqui o Wi-Fi para poder voltar. Deixei só no celular. Tá? Então o que eu estava comentando com vocês sobre a falta de patrimônio, né, que a pessoa alega. Gente, às vezes a pessoa alega tudo isso, mas o juízo ele tem uma pesquisa patrimonial mais forte do que o campo de visão da gente, do que o campo de visão daquele cliente, né, do que ela diz. E aí a gente precisa verificar isso às vezes. Né? Pode se confirmar lá na frente, e nessa hora, né, a pessoa se sente mais segura porque nada foi encontrado, e aí ela vai querer barganhar mais, mas aí tu já tem uma carta de condenação muito maior. E que vai perturbar essa pessoa. Né? Tu vai perturbar ela. Tu vai restringir ali algumas coisas para beneficiar a satisfação ali do teu cliente. Então, por muitas vezes, aceitar acordos com essa argumentação de que a pessoa não tem patrimônio é algo muito raso, é algo muito leviano, né? E ainda mais se for um caso de emergência tua. Ah, é uma emergência que tu tem. Lembrem que o processo é do cliente de vocês, tá? E aí a gente não pode aceitar ali, forçar ou instigar um aceite acordo por uma necessidade emergente tua. Tem que sempre estar ali, né, com ética, pensando no cliente de vocês. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu assinei para vocês, que eu achei interessante no dia de hoje. Ah, tá. Olha essa. Minha sócia, antes de dormir anteontem, mandou um processo da audiência de manhã que ela ia ter, que era simultânea à minha. E nessa audiência, a gente analisou ali as perguntas da instrução e tudo mais. E nessa audiência, simplesmente, o advogado chegou na audiência sem defesa. Tá gostando muito? Sem defesa. Tá? Ele não protocolou a defesa. E alegou à juíza que deu um problema na hora do protocolo da defesa, que ele não conseguiu protocolar, que ele protocolou, ele achou que tinha protocolado, e a contestação não estava lá. Né? E aí a juíza ia dar um prazo para ele colocar a contestação. Isso é certo? A juíza foi legal? Rapaz, foi bastante, né? Mas ela está sendo arbitrária. Por quê? Porque isso aí é claramente uma revelia. Até porque ele estava lá na audiência e ele podia muito bem fazer uma contestação oral. Então faça a contestação oral. Ah, eu perdi o prazo porque o sistema do PJE não estava funcionando. Cadê a certidão? Teve realmente um problema no PJE? Porque se tiver, vai ter a certidão. Imagina vocês, né? Que, ou então vai por justificativa legal, eu sou um advogado autônomo, fiquei doente, mas não teve nada disso. Então foi apenas um desleixo dele. E aí isso não é uma justificativa legal, não dá para, por favor, juiz, me dá um prazo novo aí, advogado entende aí, foi um desleixo meu. Não dá para fazer isso, né? Porque a gente não tem o direito, ele é para todo mundo, é a mesma regra para todo mundo, né? Salvo as diferenciações em detrimento do caso, nas medidas, né, mutatis mutandis ali, adequadamente a cada caso. Então, as modificações conforme o caso. Não trouxe nenhuma justificativa plausível. A juíza não aplicou a revelia. O que eu falei para ela? Protesta. Faz o registro na ata em relação ao requerimento da revelia, tendo em vista que ele perdeu o prazo, né, para a junção da contestação, e ele podia muito bem fazer de forma oral. A juíza não deu a revelia, negou. Aí ela falou, diz, mas ela não deu. Aí ficou meio puta da vida com a juíza. Não é pra ficar puto não, pô. Ela já fez o registro, não precluiu. Lá na frente tu vai recorrer e vai pedir a aplicação da revelia pro segundo grau. Mas pode ser, inclusive, que perca o objeto disso. Por quê? Porque se a gente ganhar a integralidade da demanda, provando, né, tudo, sem necessitar ali da confissão ficta, levando testemunha, fazendo tudo certo, o que vai acontecer? Né?
que vai acontecer? A gente vai perder o objeto porque a gente vai ganhar a demanda inteira. Mas, não levou uma prova. Aí sim a gente vai pedir que o segundo grau reforme, né, alguma prova que era um dos nossos, a gente não levou. Então a gente vai pedir ao segundo grau que reforme por conta da confissão ficta, então o ônus já estava investido, né, porque a parte não veio participar do processo. Então, isso aí, detalhe, como eu falei para vocês, essa minha colega, minha sócia, é ali conhecida dessa juíza, ela tem uma boa relação. Mas esse dia a juíza foi para o lado bom demais da coisa. Ela foi boa demais, boazinha demais, fugiu a regra, né? E acabou prejudicando as nossas pretensões, não aplicando a revelia. Isso também é mais prejudicial do que se imagina, tá? Porque, como eu disse para vocês na aula ao vivo aqui de anteontem, usar a testemunha é perigoso. Não à toa, de novo, vou ressaltar de novo, testemunha é a prostituta das provas, ainda no direito do trabalho. No direito do trabalho, ela só tem uma relevância maior em relação ao questionamento, à demonstração de que determinados contratos foram forjados para, né, maquiar a realidade. E aí ela tem um grande peso para mostrar a realidade. Mas uma coisa que eu não falei na aula de anteontem sobre esse tema, que eu vou falar aqui agora. O cível, né, a área cível, também tem esse princípio, gente. Né? A gente teve uma reforma que inclui aí, que privilegia a realidade, as intenções do contrato. Sempre teve isso, na verdade. Mas isso está sendo reforçado ainda mais. Ou seja, qual era a intenção desse contrato? Qual era o objeto dele? Era um objeto lícito? Era um objeto... né? Qual era as intenções dessa cláusula? Então, a gente vai analisar ali, desde o início, né, não só o que está redigido, mas a realidade, a verdade daquilo que se buscava quando se fez esse contrato, quando se fez este trato. Né? Então, tudo isso demonstra para vocês que a realidade é algo comum, não é algo tão diferente assim. Né? A área trabalhista é muito diferente, a testemunha ela é a melhor das provas, é muito supervalorizada, e não é assim, né? Porque ela pode vir a te prejudicar, como a gente comentou já em outro momento. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu anotei para vocês, e eu passei para o celular para poder verificar aqui. Cara, hoje foi um dia bombado. Gente, eu não errei o nome da cliente na audiência, vocês acreditam nisso? Simplesmente estava ali no momento de escutar a proposta que era sócia da empresa da parte contrária. E aí, falando o nome dela, o nome da nossa cliente era um nome difícil, não posso falar aqui, né, óbvio, mas era um nome difícil, tal qual Lindman. Né? E aí, como eu substituí meu sócio, eu não tinha, e eu também não sou muito bom em guardar nome, não. Se vocês me perguntarem dos nossos clientes, eu não vou saber. Eu não vou saber o nome deles. O que eu vou saber? Casos. Porque normalmente quando o meu sócio me repassa algo e quer alguma orientação ou qualquer coisa assim, né, a Jéssica insiste em me falar nomes. Fulano de tal, eu lá sei quem é fulano de tal. Eu não sei, porque ela não me passou isso, porque eu não tive contato, porque eu não tenho contato frequente. Até pessoas que eu tenho contato frequente eu não gravo o nome. Então, o que eu sei? Eu sei o caso. E às vezes eu esqueço o caso. Por quê? Porque é jurídico. Aquela minha opinião, se for a opinião correta, ela vai continuar sendo repetida, independente se tu mudar o nome das partes. Então eu tenho muito isso. Eu costumo falar, quando tu vai no hospital e tem um paciente ali, vamos dizer, vai ter uma substituição de médico. O que vai ter ali para entregar para esse médico? O prontuário. Vai o nome? Vai. Mas o que é interessante do prontuário? Todo o caso. Aquilo que aconteceu, ponto a ponto. Então, para mim, esse é o interessante. É isso que os meus sócios passam para mim. O prontuário em relação ao que aconteceu, né, os documentos que a gente tem e qual caminho a gente vai tomar. E se esse é um caminho científico e jurídico, amanhã, se tu me passa de novo e eu não lembro o que eu falei ontem, eu vou ter que tomar o mesmo caminho. E isso acontece muito. Eu substituí meu sócio aqui em um atendimento, como eu disse para vocês, o nosso outro sócio está com a boca, né, fez uma cirurgia aí, não podia falar, tá com pontos na boca. E aí o meu sócio iniciou um atendimento. Quando eu fui fazer o atendimento após a ele, a gente tem todo o nosso protocolo, né? Eu fiz perguntas que o rapaz já tinha respondido. Então ele falou, não, eu falei isso para ele, eu falei isso para ele. E quando ele falava isso, eu sentia aquele orgulho, né? Por quê?
Porque ele seguiu o protocolo, porque a gente está bem alinhado. Isso significa que a gente tem ali uma conduta, né, que consegue avançar, explorar, investigar adequadamente tudo. Ou seja, embora eu não estivesse na sala antes, eu tomei as mesmas condutas que ele, né? E ele tomou as mesmas que a minha, mesmo sem saber aquilo que como eu ia conduzir aquele atendimento posterior. Porque a gente já faz isso há muito tempo. E porque a gente criou o protocolo, né? Justamente para poder ajudar vocês também em relação a isso. Aí tá. Fui fazer uma pergunta para a proposta, né? Ali, exibição de documentos, tudo mais. E algumas perguntas. Porque ela tinha confessado algumas coisas que na defesa dela, ela não tinha colocado. Por exemplo, na defesa ela falou, não conheço. Chegou na audiência, ela falou assim, não conheço, ela trabalhou lá no meu estabelecimento. Pô, aí eu já fiquei feliz. Então eu falei, ok, ela já confessou ali a prestação, né, o que não estava confessado na contestação. Ela já confessou ali em audiência, então vou explorar outras perguntas para ver se ela confessa também, porque essa é uma prova sensacional. E foi com isso, inclusive, que eu consegui eliminar a testemunha dela, porque a testemunha dela deu informações de que, eu não sei quem é essa pessoa, nunca vi lá no estabelecimento. Ou seja, se a dona viu e ela disse que nunca viu e trabalhou lá também, óbvio que ela está sendo tendenciosa. Então percebe como a confissão foi benéfica para a gente? Genial, né? Mas é muito técnico, é muito óbvio, é muito básico. Só que são esses requisitos que vocês têm que estar atentos. E não essas firulas que vocês ficam vendo na internet. Pô, e se o juiz fizer isso? Se o juiz gritar? E se o juiz não sei o quê? Na maioria das vezes tu pode cagar para ele desde que tu cumpra aquilo que tu foi fazer. E hoje eu tive a sorte, né, de ter uma juíza tranquila, técnica, né, que, enfim, não tem porquê a gente se estressar. E isso também favorece, né, esse contato profissional, porque ambos os advogados estavam fazendo a sua parte, pontualmente, de forma técnica. E não estavam ali usando de intimidação, usando de alteração de voz, né, levando coisas, porque tem esse ponto, as pessoas do senso comum, né, que não trabalham na área jurídica, elas acham que elas estão sendo julgadas no processo, que a gente está julgando a pessoa. Olha, você isso, você assado, olha, você não tem direito. Então parece que é um julgamento à pessoa, mas como eu estou mostrando para você, não é um julgamento à pessoa. Tudo que está sendo tratado ali, a gente não está fazendo juízo de caráter. O que a gente está tratando é de uma conduta, de uma relação, e analisando se ela está justa, se ela está injusta, quais os parâmetros, o como a gente pode reparar, né? E buscando instrumentos para reparar os impactos negativos dessa relação conflituosa. E o que não tem nada a ver com quem é a pessoa. A gente vai fazer isso independente de quem seja, em detrimento daquelas condutas ali que estão expostas. Então, isso acaba sendo levado para ela, e muitos advogados também tomam isso como verdade. Não, realmente, a juíza acha isso de empregador, acha que o patrão é safado, acha que o empregado quer explorar o patrão, quer ganhar em cima dele, ou então que é vagabundo. Não existe isso, né? Existe sim, mas quando existe, é arbitrariedade, e a gente, na medida dos instrumentos que a gente tem, vai corrigir. É assim que funciona o nosso trabalho, né? Só que por muitas vezes a gente toma isso como se fosse a totalidade. E hoje eu tive um exemplo sensacional, estou apaixonado ainda. Érica Bechara, né? Aí fazendo me apaixonar por uma juíza. Contrário, até meus princípios. Eu sempre falo, minha sócia, por exemplo, a minha sócia, eu gosto da juíza aqui, ela é legal e tal. Ela, gente boa, sei não, hein? Sei não. Aí hoje aconteceu essa situação de ela não aceitar uma revelia, de ser boazinha demais com aquele advogado, sabe-se lá por quê. Outra situação engraçada da audiência hoje é que essa juíza que presidiu a audiência, ela tem o sobrenome do meu sócio. O mesmo sobrenome. Só que eles não se conhecem, não se viram, não são familiares de nada, só tem um sobrenome similar. E aí ela acabou ali sempre justificando, olha, eu não sou parente, não conheço, nunca vi, não tenho inimizade nem amizade,
justamente para mostrar a sua imparcialidade. E ele já tinha me contado que isso acontece, só que eu fui para a audiência, ele não estava na audiência, e ela fez questão de ressaltar mesmo assim. Olha só, tá, ainda teve outra coisa que ela fez sensacional, que eu falei, cara, olha o que essa mulher fez, cara. Simplesmente a gente ia pedir uma perícia para analisar a extensão do dano à minha cliente. E a gente estava com problemas de criar o nexo. E a gente conseguiu, por uma testemunha, criar o nexo. Só que não era um nexo muito forte. Aparentemente não vai ser serviente para a condenação, se a juíza não considera, se essa for a única prova suficiente para construir ali a ligação do acidente ao estabelecimento no momento do local de trabalho. Poderia ter sido acontecido aquele acidente em outro lugar. Basicamente essa era a dúvida. E houve uma prova ali, não muito forte, mas uma prova de nexo, né? Em que, diante de tudo que a parte pôde levar ao processo, a outra parte não contribuiu em nada, nunca fez registro. Isso daí é uma coisa que a gente vai debater, inclusive na audiência. Eu já peguei uma tese aqui na cabeça, vou até compartilhar com vocês a tese. Por quê? Porque não é uma estratégia escondida. Direito é público. Direito é algo para ser difundido, para que a gente melhore as coisas. Para todo mundo. Não é para mim, para o meu cliente, para o meu processo, é para todo mundo que acontecer isso, eu vou fazer isso. Então, olha só. Quão bizarro é e como eu vou usar o direito básico, né? Qual é a tese que ali na audiência me veio à mente na hora? Poxa, a parte contrária negava a prestação, não propôs o vínculo, não criou o vínculo, foi omissa em tudo, em qualquer participação processual. Trouxe prova de nada, a única prova que ela trouxe totalmente inválida, né? Até de período posterior, muito curto em relação ao reclamante, ia 2 vezes, disse que nunca viu, e a reclamada contrária a isso. Então, olha só, a parte não contribuiu em nada, mas quando a gente tem um vínculo reconhecido, né, e a gente vai ter, por exemplo, o reconhecimento do vínculo, a gente tem a facilidade da construção de prova, mas o informalismo prejudicou até a construção da prova do acidente, do nexo em relação do momento do acidente, porque se tivesse registrado, ela tinha dado entrada adequadamente, né, no acidente de trabalho, se não pela reclamada sozinha. Isso ia ser praticado um procedimento que ia facilitar, né, a investigação do que realmente aconteceu. Se ela, por exemplo, teve um acidente fora, ela ia informar, ia dar um atestado, mas essa informalidade acabou prejudicando até a construção da prova pela minha cliente. A gente tem dúvida para o operário para tratar, né? E a gente não pode ali prejudicar ela diante dessa omissão, né? E desse ato lesivo ilícito da parte contrária, que contribuiria facilmente a gente ter a obtenção de como ocorreu aquele acidente, se foi realmente fora ou lá. Porque não tem uma informação que é fora. Mas se ela tivesse registrada, ia ter que ter atestado, porque senão ia pegar demissão, ia ter que ter um monte de coisa. Ia poder ser cobrado algo. Mas a informalidade e a não participação da parte contrária, né, que nega que foi no estabelecimento, a gente tem uma prova não tão forte, mas tem uma prova testemunhal ali, né, que fala, que vincula aquele acidente ao estabelecimento. Preste atenção, isso só está dessa forma e não está mais robusto por conta da informalidade da parte contrária. E a gente tem o reconhecimento de vínculo agora. Se tivesse reconhecido antes, tivesse feito certo, a gente não ia ter dúvida sobre isso. E na dúvida eu posso botar aí para o operário. Então foi a tese que eu pensei ali na hora da audiência. Falei, cara, vou usar isso aqui. E aí na hora a juíza, como ela mesmo falou, não posso julgar o processo aqui agora. Eu só posso julgar depois que eu sentar na minha cadeira, parar, sentar, depois a gente vai ter razões finais. Vou já inserir a tese aí, tá? Para falar sobre isso. Ela pode negar, tá? E aí estamos em 17 quilômetros, galera. Já a gente chega em 20. Aí vamos dizer aí que ela eu tô muito pesado. Vamos dizer aí, vou fazer essa prova de teatro pesado, vou morrer. Vamos dizer que ela negue, tá? Neguei ali o dano em relação a essa pessoa, a pensão. Ela negou, deu improcedente, tá bom? Porém, por que ela aceitou a perícia? Se ela não está tão convencida, vamos dizer que ela não melhora ali o convencimento dela. Para aperfeiçoar o processo, deixar ele maduro e eu ter a possibilidade de construir recurso. E aí, se ela não faz isso, o que ela abre margem no processo para eu fazer como advogado lá na frente? Pedir a nulidade do processo.
Então, cara, quando essa mulher falou assim, olha, eu negaria essa perícia se a gente não tivesse acontecido ali um pequeno nexo causal, que embora, ela falou até assim, ó, o dano, o perito pode falar, mas se aconteceu um acidente lá no trabalho, quem vai dizer sou eu, né? Esclarecendo a parte contrária, não julgando, porque, enfim, ela falou que vai parar e tudo mais, não pré-julgando. Tô passando pano para ela porque estava apaixonado. Mas aí a grande questão é, olha só o que ela fez. Ela amadureceu o processo, permitindo que todas as provas fossem construídas, e ela ainda falou uma coisa que aí eu falei, pronto, agora eu tô apaixonada por uma juíza, meu Deus do céu, hoje é um dia muito maluco. Ela falou assim, olha, explicando para vocês, embora eu possa dar uma sentença favorável na outra parte, ou favorável em parte a você e tudo mais, a parte, qualquer uma das partes aqui, vai ter a possibilidade de recorrer, explicando para leigos, né, que estavam ali sendo parte, vai ter a possibilidade de recorrer e quando chegar em segundo grau, a gente vai, o desembargador vai dizer se está certo ou está errado. Cara, ela disse certo ou errado, eu falei assim, não é possível. Que ela está dizendo que vai ter alguém que vai corrigir ela. Ele não falou, ele vai dar a decisão dele, uma reforma. Não, ela falou, ele vai dizer se está certo ou está errado. Aí eu falei, caramba, uma humildade absurda para um juiz, nunca, raríssima, né? Raríssima. E aí ela falou isso, explicando nessa situação da perícia, mas sensacional, porque procedimentalmente ela criou uma economia processual absurda. Porque um juiz arbitrário, ignorante, que acha que a voz dele é a voz de Deus, ele não vai permitir a perícia, criando uma possibilidade de nulidade, e aí acaba a prejudicar, né, a gente, que vai ter que estender o processo, pedir para retornar para a Fladiano para poder buscar, porque a gente vai lutar pelos nossos clientes, né, por aquele direito, por aquilo que aconteceu, buscando, com as provas que a gente demonstrou, demonstrar o que a gente juntou, demonstrar o que aconteceu. E, cara, enfim, isso daí ajuda, por exemplo, com que as empresas não... Esse cliente aí é vulnerável, hipossuficiente. Então, imagina, o tempo estendido até eu mandar o processo voltar e tudo mais, por mais que a justiça do trabalho seja rápida, né, pedindo para nulidade, vai, anula e tudo mais, isso faz com que a gente, a parte contrária, pressione o reclamante para que ele aceite um acordo, né, em detrimento desse tempo sem dinheiro, sem receber. Então, estou sem receber, estou sem trabalho e tudo mais. E aí, diante de tudo isso, ele fica pressionado. E foi mais pressionado pelo ato ilegal do juízo, pelo ato imprudente do juízo, né, que não permitiu ali a perícia. Então, isso tudo, gente, é tu entender na prática, é tu ter uma visão processual, é ter um cuidado com o básico. Com o básico. Não estou falando aqui de um direito, percebam, a gente não falou aqui de OJ, de súmula específica, de nada. Porque basta ter até um certo critério jurídico, um bom senso, uma ciência jurídica apurada, para tu entender que o devido processo legal existe por um motivo, né? E aí, quando um foge a esse devido processo legal, como o caso que a gente falou hoje também, da juíza que não aceitou a revelia, ela pode trazer um prejuízo a gente. Porque lá vai a gente ter que escutar a testemunha. A testemunha pode prejudicar a gente. Quando eu poderia ter dispensado ela e aproveitado a confissão ficta, né? Então ela criou um prejuízo aí que, mesmo que lá na frente o juiz, bora eliminar, vamos aplicar a revelia à confissão ficta. Porém, a testemunha foi ouvida, prejuízo para a parte. Eu não vou poder dispensar aquilo que já está no processo. Eu não vou poder mandar desentranhar. Entendeu? Então, são momentos processuais que virão depois, que terão consequência por um equívoco ali anterior, né? Ou que terão uma pressão, mas essa, felizmente, isso não é comum, tá? Acontece também, não vou dizer que não é comum também, mas não é a maioria, tá? Essa cliente tem paciência, ela pode esperar. Se fosse outro tipo de cliente, né, que é mais emergente, teria aceitado um acordo que foi proposto lá e, enfim, a gente ia, obviamente, acatar, né? Porque, como a gente sempre fala, é o direito da cliente, a gente está ali para representar ela, orientar ela, mas a gente também tem que ter esse cuidado entre o quanto ela merece e o quanto a gente pode aceitar e acabar limitando, porque vai que a pessoa não paga. Na prática, isso pode acontecer também, né? Então, quando a pessoa fala que não tem esse dinheiro para pagar, quem garante que ela vai pagar o acordo e ela não está usando isso de estratégia só para ter uma dívida menor, para que lá na frente
Aí lá na frente ela ganha uma fortuna, né? O empreendimento dela voa e ela vai estar com uma dívida desse tamanho, porque tu aceitou, né? Pode estar corrigido, porque tu aceitou um acordo quando tu poderia ter esperado para majorar essa carta de crédito, né? Que tu vai criar e poder buscar. E às vezes a pessoa está falando que não tem, mas tu vai lá e investiga e encontra. Olha só, né? E tu te deixou levar por um senso comum, por uma opinião, por uma aparência. Porque assim como a gente tem aparência, gente que parece rico e não tem, tem gente que não parece que tem e tem, né? Então, por muitas vezes a gente satisfaz aqui condenações de empresas desconhecidas. Outras que são conhecidas, a gente tem uma dificuldade, aí enfrenta uma recuperação judicial. Assim, olha, hoje a gente também aconteceu tudo, né? Hoje eu entreguei um rendimento interno, talvez eu fale sobre isso com vocês aqui, né? Mas para uma empresa aí, muito legal, uma experiência muito boa. Mas hoje aconteceu de um caso de uma recuperação judicial que está, desde que a Jéssica pegou a carteira dela, acho que já faz 7 anos esse processo, parado, sem muitas movimentações eficazes. Chegamos em 20 quilômetros. E apareceu hoje uma proposta de acordo para a gente poder satisfazer esse cliente. Olha só. Né? E lá na frente não tinha como fazer a proposta de acordo, teve a recuperação judicial, ainda está encaminhada, a recuperação ainda está acontecendo. 7 anos depois, esse cliente vai ser satisfeito. Às vezes, é o que a gente tem e vai dizer que não vai ser bom para ele? Vai ser bom com certeza. Né? A gente tem que estar aí sempre persistindo, tá? Não se rendendo. Hoje eu vou parar nos 20 quilômetros. Acabamos aqui às 10h47. Não fiz a postagem ao vivo porque a internet está muito ruim. E eu vou ter que dar um jeito nela para conseguir fazer as postagens de forma simultânea aqui, as lives, tá? Acho que vou ter que pedalar mais também. Gente, eu fiquei muito pesado. Eu tô muito pesado, eu nunca estive tão pesado. E eu tô metido aí a iniciar um triatlo. Rapaz, tu já pensou, um cara pesado não pode fazer esse tipo de esporte, não. Tem que estar leve. Então eu espero aí emagrecer. Já mandei foto pra minha amiga que é Nutri. Ela sempre tem esse cuidado comigo. E não devia ter feito isso antes de dormir, não. Ou antes de vir pra live, eu, hein? Mas fez eu pedalar aqui com mais gosto. É isso, gente. Finalizado os temas de hoje. Bora ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu não vou pedalar, mas vou parar aqui com vocês rapidinho para trazer algo mais rápido, tá? Obrigado aí por todo mundo que entrou. Assistam depois. Compartilhem, mandem perguntas, dúvidas. A gente vai estar aqui agora todo dia de forma disciplinar para dividir experiência e conteúdo, tá bom? É isso, beijo.